Olá pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês mais uma resenha bem especial. Acontece, gente, que sobre este livro que eu quero trazer para vocês, nada mais é do que uma história que muita gente conhece, muita gente já ouviu falar, talvez não por conta do livro, mas por causa de seu fundo musical, por causa de adaptações, mas é uma história que passou por longos e longos anos e tantas décadas e ela ainda continua agradando e tocando os corações de quem a recebe, de quem a escuta e de quem a vê também nas telinhas. Então, sem mais delongas, eu quero trazer aqui para vocês o livro A História Original, O Fantasma da Ópera. Ele foi publicado em 1910 em pequenas partes, como se fosse uma série, em um jornal local em Paris, pelo jornalista Joseph Gaston Leroy. Eu não sei se pronuncia assim, dessa forma, mas de qualquer forma, eu vou deixar aqui o nome dele aqui na tela para vocês conhecerem, tá? Como se trata de um jornalista, eu fui pesquisando mais a fundo sobre o que ele trabalhava, né? Normalmente, quando a gente se depara com alguns clássicos, a gente vê bem que algumas pessoas publicavam em algumas partes em grandes veículos de comunicação, como é o jornalismo, rádio, radionovela. Então, a gente vê alguns autores conhecidos que faziam esse tipo de trabalho. E com o Joseph não foi diferente. O que me deixou bem surpreendida é que o autor, ele era um jornalista de casos criminais. Isso me instigou bastante a conhecer um pouquinho mais da história dele, e o pouco que eu dei uma pesquisada ali, vi algumas coisas que, além de ele ser jornalista de casos criminais e de ele fazer esta obra, ele também foi um grande crítico literário. E algumas das obras que ele fez uma crítica literária que se sobressaiu e que o trabalho dele ficou impecável, foram três nomes, três grandes obras que eu vou mencionar aqui para vocês, que eu tive que deixar aqui na minha colinha para eu não me esquecer. O primeiro foi Hamlet, de Shakespeare, que todo mundo conhece, mesmo que você não tenha lido ele ainda, mas é bem conhecido, tem adaptação, tem filme, tem série, então tá aí para todo mundo conhecer e super recomendo. Que foi, essa crítica literária foi feita em 1900, tá, gente? 1900. Cerca de 124 anos atrás. O outro foi o Anel de Deixa eu ver aqui o nome, gente, porque é complicado pronunciar. Nibelungo, de Wagner, que também foi em 1900. O terceiro é Carmer, de Bizet, de 1902. Esses três eu só conheço o Hamlet mesmo, então as outras duas obras eu não tenho conhecimento, mas eu achei bem interessante a gente se aprofundar na vida do autor, porque apesar de ele ter essa obra maravilhosa e que durante longos anos continuou com essa fama toda e que todo mundo gosta, ele ainda teve outros trabalhos que também se sobressaíram e ele foi conhecido como, né? Então, isso é incrível, gente. Isso me faz acreditar que a literatura, ela não tá só em si no livro, mas também na vida do autor, e que independente da forma como ele é, ele vai entregar o seu conhecimento para aquela história também. Logo no início do livro, a gente vai ter vamos se dizer, uma negociação entre diretores antigos e diretores novos para a Ópera de Paris, que foi uma construção em Paris, que é onde se apresentavam vários músicos, violinistas, pianistas. Essa ópera era muito conhecida, é muito conhecida, e vai ter o maior desenvolvimento da história. O desenvolvimento central mesmo da história vai acontecer na Ópera de Paris. Então, através dessa negociação do que deveria ou não continuar, né, ali na administração desse local, vai chegar um ser, alguém, né, atrás das cortinas, né, figuramente falando, que vai meter ali o bedelho e vai dar alguns palpites do que pode ou não ainda continuar a acontecer ali dentro da ópera, né? E esses tais palpites irão vir através de cartas. Então, esse aqui também vai se tratar de um romance epistolar, além de todo o envolto do romance, né? Que vai ter, que também é uma parte central aqui. São várias camadas, na verdade. Vai ter algumas cartas que são narradas e que são escritas pelo próprio ser que toma como título aqui
do livro, né, da obra. E essas cartas vão vir de um jeito meio sarcástico, meio cômico, né, e também de uma forma trágica. Ele vai trazer um humor ácido para as palavras que ele vai depositar nas cartas, aonde ele vai solicitar que tais locais não podem ser tocados, não podem ser utilizados por outras pessoas, pela plateia, que seria o caso de estar somente separado para ele. Inclusive ele vai pedir aluguel também desse local. Enfim, vai estar tudo aqui muito descritivo, porque a escrita do autor traz isso, uma descrição bem profunda. E além do desenvolvimento da história, a descrição e a narração é muito subjetiva, mas de uma maneira ou outra ela se torna completa e faz com que o próprio narrador seja uma narração vista de fora, mas que ele entenda o que os personagens estão passando. Então, o narrador, ele vai em alguns pontos, né, sobre alguns assuntos, ele vai dar aquelas pitadinhas de opinião própria. O que vai acontecer, algumas perguntas, aonde aparentemente o próprio leitor vai ter que responder para si o que está acontecendo ali. Em alguns momentos, esse próprio narrador, ele não consegue identificar o que se passa na cabeça de tais personagens, mas ele vai trazer pra gente aquela visão do que a gente pode sim imaginar do que a pessoa está pensando. Não sei se eu deixei um pouco claro. E também vai ter a narração em terceira pessoa, que é um conjunto em si, né? Além de ele dar a sua opinião, de fazer as perguntas para o leitor, ele também vai narrar em terceira pessoa. Em alguns pontos, também a narração vão ser feitas pelo próprio personagem, vai contar a história do personagem, algo que fica subentendido o que está acontecendo ali, então vai ter a visão de alguns personagens também, e isso é o que encanta e que faz com que a gente não largue o livro de maneira nenhuma, porque a gente quer ver o final e quer ver o que vai acontecer. O livro também inicia com a infância de Christine, que é uma cantora que futuramente se tornaria uma cantora do Ópera de Paris, e aonde nessa infância ela tem a presença, né, muito rotineira, ela tem a presença do pai na vida dela, e este pai tem uma lenda, né, tem uma história toda, um grande mito onde existe o anjo da música. E este anjo da música é apresentado em algum momento para as pessoas. E quando ele é apresentado, esta pessoa, ela torna a possuir uma certa genialidade. Então, vai ter um momento que ela vai se deparar com este ser, supostamente o mesmo ser que entrega as cartas para os novos diretores da casa de ópera, e ali vai acontecer um romance, né? Na verdade, este ser, ele se passa como se fosse o anjo da música, né? Que supostamente o pai dela, após o falecimento, enviaria a ela, e ela fica convencida de que ele é esse tal anjo da música, e a partir daquele momento que ela vai ter várias aulas com ele, ela se torna uma cantora excepcionalmente encantadora e que nunca se ouviu na face da terra voz tão maravilhosa quanto. E vai ser conhecida também. Só que, voltando um pouquinho para trás, nessa mesma infância onde ela tinha a presença do pai dela, da família dela, da mãe, ela também tinha um amigo. E este amigo sempre foi o amor da vida dela. E ele retorna na vida adulta para tentar cortejá-la. E a descrição desse retorno dele, dos diálogos para com ela também, dos diálogos, da forma que era pronunciada algumas palavras, e também da época, né, gente, que foi escrito, não é a mesma coisa que a gente está acostumado a ler hoje, não é a mesma coisa que a gente está acostumado a falar nos dias de hoje, então torna um pouco, não digo difícil, mas torna um pouco cansativo, até mesmo porque o personagem do homem ali é um pouquinho chato, é um pouquinho pessimista, e em alguns pontos o pensamento dele também se sobressai ao que ele quer realmente dizer, o que ele quer realmente fazer, mesmo sendo isso muito interessante, né, trazendo os pensamentos dele e trazendo, porque ele é um dos personagens que o narrador consegue identificar os pensamentos, mas se torna um pouquinho maçante, porque esse personagem é um pouquinho chato. Mas Cristina, ela também não é de todo legal, assim. Assim, gente, os dois personagens eu não gostei. Na verdade, esses dois personagens, um ama o outro. Na verdade, um reprime o amor pelo outro. Christine, por conta
de toda a convivência com a voz, né, com o fantasma, que todo mundo nomeia ele como fantasma, e o Hayol, que é o amigo dela de infância, por ser um cara muito pessimista, um cara, eu não sei se é a linguagem, os diálogos dos dois que me incomodou um pouco, porque, claro, né, gente, foi escrito há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, então, mesmo assim, mesmo sendo uma tradução até bem atualizada, a gente se pega um pouquinho assim e não... Eu não gostei da personalidade deles, eu não sei se... Eu não sei, gente, eu não me dou muito bem com personagens, com personalidades de época. Eu não me dou muito bem com a personalidade. Diálogos também eu não me dou muito bem. A história em si, todo o enredo, o desenvolvimento, aquele pano de fundo, eu consigo me adaptar e eu acho maravilhosamente muito bom. Agora, diálogos e a personalidade de personagens de época, pra mim... Apesar de que aqui, mesmo eu achando bem chato os dois, mas em alguns pensamentos que ela deixou a resposta vagando, ele fez com que a gente entendesse porque a resposta viria das próprias palavras dela seguirem. Então, não trouxe o pensamento dela, mas trouxe a resposta pela própria boca dela, né? Então, ela mesmo conseguiu revelar o que se passava na situação. Então, assim, gente, este é o casal em si, né? Mas, na verdade, o que vem trazer aqui no livro é sobre aquele amor aprisionado de um ser que aparentemente a gente acredita que seja sobrenatural, mas que na verdade não é. Ele nada mais é do que um homem que tem por nome Eric, que a gente não vai saber, ou vai, né? Tem que ler o livro, se este nome é real dele mesmo, mas é um homem que ele foi adotado porque após o nascimento dele, a mãe dele acabou falecendo, era uma mulher da vida na época, e ele nasceu com certa deformidade no rosto. Ocasionou perante a sociedade uma repreensão, né? Um certo preconceito aonde ele acabou se isolando. Então o local de moradia dele é lá no fundo da ópera mesmo, é nas partes mais obscuras da ópera. Então é isso que traz a cor sombria e gótica para a história, porque a gente vai dar uma analogia a um ser que a gente conhece e que pensa que é aquele ser, mas que na verdade não é um ser humano normal. Então ali vai contar da vida dele, do porquê que ele acaba se escondendo dessa forma, mesmo sendo um homem muito inteligente, né? Por ele ter essa deformidade, ele acabou se entregando ao conformismo e foi se afundando no próprio eu, aonde ali, sozinho, sem ninguém, sem apoio de ninguém, ele começou a estudar muito sobre canto, sobre música e também sobre engenharia. Então ali a gente acaba descobrindo que ele mesmo que construiu a Ópera de Paris, e por isso que lá no início do livro, lá no início da história, ele tem toda aquela malandragem de querer continuar com aquelas regalias que, por exemplo, uma das regalias que ele queria é continuar com a mesma sala onde ele avistava todas as apresentações. Então, quem tinha coragem de burlar essa ordem, acontecia alguma coisa e que deixava todo mundo de boca aberta e que acontecia e dava aquele grande rebuliço. Inclusive, aconteceu até uma morte, né, em um acidente total ali, por conta da desobediência do que ele solicitou. Então, essa história é maravilhosa. Eu já dei até alguns spoilers aqui, mas eu não vou dar o spoiler do que vai acontecer com o Eric e do que vai acontecer com Christine e Hayol, que realmente é um romance, gente, que ele é muito atípico, né? Ele não é um romance clichê que a gente lê nesses livros atuais, ou até mesmo em livros de época, e que a gente sabe que vai acontecer tudo bem. Alguém vai sair ferido, alguém vai sair em prejuízo nessa história, né? Então, eu acho que é este final que faz com que esta história seja tão impactante, porque a gente cria amor por algum personagem, mesmo ele não sendo tão bonzinho assim. A gente cria uma certa amizade com aquele personagem, porque a gente passa a entender tudo aquilo. Não sei se todo mundo tem a mesma visão que eu, mas eu acredito que não deveria ter um outro final, porque eu
sou uma pessoa que gosto de finais não tão felizes assim. Na vida da gente, a gente quer ter final feliz, mas nas minhas histórias, nas maiorias das minhas histórias, eu gosto de deixar alguma pitadinha assim, pra fazer com que o leitor repense e pense sobre algo assim, sobre a vida. E esse livro, apesar de ser um livro que trata de alguns assuntos que diretos, que é o romance em si, que é sobre como você se enxerga, sobre o aprisionamento do amor, sobre o que você pode fazer quando você realmente ama uma pessoa, se você deve deixar ela ir ou prender perto de você. Sobre todos esses tópicos, esses assuntos fazem a gente refletir o que de certa forma é o real amor. Para finalizar esse vídeo e fazer com que vocês tenham vontade de ler essa obra, para quem não leu ainda, eu consegui visualizar sobre este personagem, o Eric, né, o fantasma da ópera. Eu consegui analisar a personalidade dele, a forma como ele trata as pessoas, a forma como ele trata a Christine, que é o amor da vida dele, que é o que ele acabou se apaixonando. Eu consegui fazer uma analogia entre 3 personagens, né? O fantasma da ópera, desta obra, o fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha na capa, e também sobre a própria morte, com M minúsculo, porque é uma das mortes, né, que vai ser relatada no livro, das intermitências da morte de José Saramago, que eu também tenho resenha aqui no canal. O Fantasma de Canterville, eu não fiz a resenha ainda, porque é um conto muito pequenininho, muito curtinho, e eu tenho na edição da Príncipes, então eu preciso reler novamente para trazer o meu posicionamento final aqui para vocês. Mas a personalidade dele é muito parecida com o Fantasma da Ópera e também com a própria morte, das intermitências da morte, da forma sarcástica, da forma romântica, né? Sobre se apaixonar por alguém. Mas eu acredito, gente, que isso é só no desenrolar da história, porque lá no final, quando a gente descobre que realmente ele é um ser humano, que ele não é um ser, um espectro, que ele não é o demônio, que ele não é um anjo da música em si, que ele é apenas um homem que tem uma formação e que está se escondendo lá no fundo da ópera. Mesmo assim, a personalidade dele durante todo o desenvolvimento da história, faz com que a gente perceba que certos pontos em comuns existe entre esses 3 personagens no decorrer de todas essas histórias. Sobre tudo, né? Sobre a forma de falar, sobre como se pronunciar. Existem muitas semelhanças entre eles, apesar de 2 deles realmente serem seres sobrenaturais e um não. Mas a forma que ele conduz aquele desenvolvimento é espetacular. Então, eu super recomendo este livro. Vem também, eu não sei dizer isso aqui, gente. Não sei falar o que é um box. Porque pra mim, um box é quando tem mais de um livro e vem numa caixinha assim. Mas ele veio, como é um livro único, eu não sei se fala box. Daí vocês coloquem, se puderem, coloquem aí nos comentários como que se chama isso aqui, para eu não errar nos próximos vídeos. E eu acho que é isso, gente. Não tem mais nada a relatar sobre essa história. Posso dizer que, se não é a melhor, mas é uma das melhores histórias que eu li este ano, se não uma das melhores histórias que eu já li no decorrer da minha vida. Porque eu gosto desse sentido gótico da coisa, eu gosto, porque é a forma que eu escrevo, eu gosto de escrever dessa forma também. Do sobrenatural, o que não é tão sobrenatural assim. Eu achei muito interessante essa história, então por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês. Eu já quero deixar aqui pra vocês de antemão, trazendo em primeira mão sobre a nossa próxima resenha aqui do canal, que vai sair ainda nessa semana, antes de virar o mês, pra fechar com chave de ouro essa temática de outubro, que é de Halloween, né, que é de livros trevosos, vamos se dizer. E o próximo livro da vez, como eu deixei já no calendário aqui no YouTube, vai ser Eu Sou o Rei do Castelo, da Susan Hill. Eu não li nada da autora até este livro, mas eu confesso que me surpreendi bastante e eu quero trazer aqui pra vocês. Então, até o próximo vídeo, beijos e até mais!